Muito bem, boa noite, a paz do Senhor. Aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio. Hoje, sexta-feira, falei sexta-feira, dia 16 de dezembro, são 22h06 em Fortaleza. Obrigado a você pela sua companhia, pela sua sintonia. Aquele nosso encontro semanal, na verdade são 3 dias da semana, segunda-feira, 22 horas, quarta-feira, 22 e sexta-feira também, 22 horas. Estou chegando agora na nossa Igreja Assembleia de Deus, AB Cidade aqui em Fortaleza, onde tivemos lá um culto de oração da melhor qualidade, se podemos assim mencionar, direção do diácono Belson, e foi uma bênção muito grande, testemunhos do que Deus fez e certamente há de continuar fazendo no meio do povo de Deus. Hoje, este é o vídeo número 98, parte A, vídeo número 98, parte A. Vamos, na verdade, abordar capítulo 12 de Mateus, do verso 1 ao verso 13. Vamos falar sobre Jesus como Senhor do sábado e também sobre o homem da mão ressequida, que foi curado por Jesus Cristo. Então, desejar o meu obrigado a você por estar comigo, como sempre. Nosso irmão Claudemir Souza, Pai do Senhor, um abração, Claudemir. Daqui a pouquinho chega a irmã Ida Rocha, muita gente boa também, perdão, conosco sempre a cada ministração, na segunda, quarta e sexta-feira. Então tá, que beleza então. Vamos lá então. Estamos ao vivo aqui na Rádio Benedictus FM e também no live do Facebook. Lembrando que em seguida vamos colocar esta mensagem no nosso canal no Facebook, beleza? Então tá. Leitura, como de praxe, na versão atualizada, Mateus capítulo 12. Vamos lá então. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo, sim. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, em outra versão sacrifícios, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bendito seja o Eterno por isso. Verso 9, já vamos falar sobre o homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Perdão, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse Jesus ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a e ela ficou sã com a outra. Aleluia. Vamos até o verso 14, que finaliza esta passagem. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Olha que coisa terrível. Bendito seja o Eterno por isso. Conosco já o nosso querido amigo Joel Cooperador. Obrigado pela sua sintonia. Amém. A paz do Senhor. Estamos juntos sempre. Muito bem. Como de praxe, nós lemos na versão atualizada e
fazemos comentários também na versão corrigida, assim você tem duas versões diferentes, com pequeníssimas diferenças, mas a mensagem é a mesma. Aqui diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Ora, é bom lembrar que Jesus andava por vários caminhos, não apenas à beira-mar, de onde ele havia, na verdade, escolhido grande parte de seus discípulos, pescadores, como Pedro, seu irmão e outros, mas também ele costumava cruzar campos, cruzar searas, a fim de levar a boa mensagem, a mensagem do reino de Deus, de transformação de vidas que se entregam ao amor de Deus. Portanto, não era incomum, não era algo fora do comum que ele atravessasse alguns campos, em bom português cearense, alguns roçados, onde legumes estavam sendo colhidos. Então veja, neste momento aqui, ele está atravessando uma das muitas searas. E os seus discípulos começaram a colher espigas e começaram a comê-las. Ora, se isso tivesse acontecido, digo melhor, em qualquer dia da semana, não haveria nenhuma dificuldade. O problema é que aconteceu em um sábado. E na ótica dos fariseus, na ótica dessa, eu chamo de casta religiosa profissional de então, aquilo era visto como uma atividade laboral, como um trabalho. Aquilo, o colher a espiga, era visto como um trabalho efetivo. Ora, a lei dizia, em um de seus muitos mandamentos, que não era lícito ao judeu colher, trabalhar no sábado. Você me compreende? De modo que os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, o que não é correto, o que não é legal fazer em um sábado. Agora, ouça com atenção essas ponderações. Em primeiríssimo lugar, é curioso que os fariseus estivessem em todos os lugares pelos quais passavam Jesus e os seus discípulos, pelo amor de Deus, até mesmo dentro de uma seara, dentro ou fora, à vista deles, fariseus, na realidade, eles acompanhavam o caminhar de Jesus e seus discípulos para ver se Jesus, poderia estar infringindo algum mandamento. Você me compreende? Então, e eles percebem o colher das espigas e o comer das espigas pelos discípulos de Jesus e automaticamente já estão lá para censurá-los. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ora, Jesus, porém, lhes disse: não tendes, na verdade, lido o que fez Davi quando teve fome e os que com ele estavam? Como é que Davi entrou, na verdade, no templo, na casa de Deus, e comia os pães da proposição, aqueles pães que eram oferecidos diariamente, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Dito de outra forma, vocês nunca leram que o sacerdote pode, na verdade, fazer tais coisas e nem assim receber a culpa por estar violando o sábado? Ora, pelo amor de Deus, não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Observem isso. Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo e, portanto, maior do que o próprio sábado. Sim, maior do que o próprio sábado. Agora ouçam com atenção. Na realidade, nós temos lá, a partir do Antigo Testamento, nós temos em Êxodo capítulo 20, por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, Êxodo 20, versículo 8,
Nós temos que o sábado, o Shabat, foi dado, na verdade, antes da promulgação da lei para o povo hebreu, para o povo judeu. Você me compreende? O sábado semanal, o Shabat, o Sabaton, que significa, na verdade, repouso, era o 7º dia da semana e foi separado, sim, foi separado logo em seguida pela lei de Moisés, como dia de descanso no trabalho normal, para repouso pessoal e adoração ao Senhor. Isso é muito importante, sem dúvida. Agora, para o cristão, isso é importante entendermos, para o cristão, este sábado judaico, como cerimônia, como observação de lei, já não é para nós cristãos obrigatório. Eu vou falar devagarinho. O princípio do dia de descanso foi estabelecido sem nenhuma dúvida, lá atrás, antes da própria lei. Este dia de descanso foi promulgado em seguida, estabelecido como lei para o povo judeu. Agora, para nós cristãos, o sábado já não é obrigatório. As exigências cerimoniais da lei foram, na verdade, canceladas na morte de Jesus Cristo, conforme está em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6, e Gálatas, capítulo 4, verso 9 a 11. Você me compreende? Além disso, o sábado, como dia fixo semanal de descanso, foi parte do pacto de fato entre Deus e Isaac, somente entre Deus e Isaac, entre Deus e o povo judeu. Êxodo capítulo 31, verso 13 e 17, Êxodo 20, verso 12, verso 20. Agora observe, os cristãos observamos o domingo como um dia de repouso pessoal e adoração ao Senhor. É o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, sendo chamado no Novo Testamento de Dia do Senhor. Portanto, uma vez que o cristão não tem a obrigação de observar cerimonialmente o sábado como o único dia de descanso, nós podemos, segundo compreendemos a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, observar, reservar e adorarmos o Senhor de forma comunitária no domingo. Você me entende o que eu digo? Muito bem. Por quê, pastor? Vamos aqui a algumas importantes razões e posicionamentos. Em primeiríssimo lugar, o princípio de um dia sagrado de repouso foi de fato instituído antes da lei judaica, um princípio de repouso. Está lá em Gênesis capítulo 2 e verso 3. É muito simples. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Tudo bem. Perdão. Isto, meus irmãos, indica que o propósito divino é que um dia em 7, você escolha um dia em 7, fosse de fato uma fonte de bênção para toda a humanidade, e não apenas para o povo judeu, você me compreende? Isso é muito importante. Em segundo lugar, o propósito espiritual de um dia de descanso em 7 é evidentemente benéfico para o cristão. Veja bem uma coisa. No Antigo Testamento, esse dia era visto como uma cessação do labor e, ao mesmo tempo, um dia dedicado a Deus, ou seja, um período para se conhecer melhor a Deus e adorá-lo, uma oportunidade para dedicar-se em casa e em público também às coisas de Deus. Eu vou dar para você referências, Números 28, verso 9, Levítico 24, verso 8. Em terceiro lugar, assim como o sábado era um dia do concerto de Israel para com o povo de Deus, Êxodo 31, verso 16 e 17, o dia de adoração, de comunhão comunitária do cristão, o domingo, é também um sinal de que este dia pertence a Cristo, nós o reservamos para adorá-lo em espírito e em verdade. Em quarto lugar, observemos uma coisa. Jesus nunca
nunca arrogou, ou seja, nunca anulou o princípio de um dia de descanso para o homem. Ele nunca eliminou isso. O que ele reprovou, o que Jesus de fato reprovou foi, perdão, o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado. Isso está em Lucas 13, versos 10 e 17, e Lucas 14, de versos de 1 a 6. Ou seja, o princípio de que o homem escolhesse um dia para adorar o Senhor, para estar com mais profundidade com Ele, estar em comunhão, estar em unidade do comum, sempre existiu e sempre existirá. Você me compreende? Em quinto lugar, Jesus indica que um dia de descanso semanal foi dado por Deus para o bem-estar do homem e da mulher, de forma de bem-estar físico também. Marcos 2, verso 27. Então, observe uma coisa. Nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial. Este dia, no Novo Testamento, só você ler, especialmente Atos para frente, o primeiro dia da semana para adorar a Deus e comemorar a sua ressurreição. Aqui estão as referências. Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2, e também Apocalipse 1, verso de número 10. Você me compreende? Portanto, de todos os mandamentos, dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, todos ainda estão válidos. Os cristãos, nós, é que não temos mais a obrigação, porque judeus não somos, de ter este princípio de descanso estabelecido especialmente para o Shabat, para o sábado. Embora haja alguns cristãos que ainda observem o guardar do sábado. O que nós não nos colocamos contrários, porque eles assim o quiseram, o determinaram. Dito de outra forma, há que se observar o princípio de descanso. E você ter isso em mente de modo muito claro. Ok? A maioria absoluta da cristandade observa o domingo como um dia de descanso, como um dia de comunhão com Deus e com os irmãos. Muito bem. Então, o que eu posso mais falar um pouquinho sobre isso? Dizer o seguinte. Das 3 religiões monoteístas do mundo, que são judaísmo, cristianismo e islamismo, as 3 têm observado dias diferentes para a sua unidade eclesiástica. Vamos lá, então. Os judeus continuam a observar o sábado como dia sagrado, como dia de reunião nas sinagogas, ainda até hoje. Nada contra. Eles assim estão seguindo a antiga lei, a lei do Antigo Testamento. Muito bem. Os cristãos, a partir então de Atos dos Apóstolos, eles vão se distanciando das suas práticas judaicas e vão estabelecendo, na verdade, a sua comunhão, a sua união no domingo da ressurreição. Isso é facílimo de ver em todo o Novo Testamento. E também o muçulmano, o que fez? Ele estabeleceu não o sábado, não o domingo, mas a sexta-feira. Isso que você está me ouvindo. O islamita, ou o muçulmano, estabeleceu a sexta-feira como seu dia sagrado. E detalhe, eles oram 5 vezes também ao dia. Se nós formos sinceros, muito mais do que os próprios cristãos. Às vezes não oramos sequer uma vez ao dia. E os muçulmanos continuam orando 5 vezes ao dia, ajoelhados, voltados para a cidade de Meca, na Arábia Saudita, uma das suas cidades mais reputadas como sagrada. Muito bem. Então, isso posto no coração, não estamos aqui para dizer que quem observa o sábado será salvo, não será salvo, quem observa o domingo será salvo, não salvo. Isso eu deixo para Deus. O apóstolo Paulo disse que, olha, cada um estabeleça no coração.
Há pessoas que observam isso, observam aquilo, mas isso não traz, na verdade, edificação e só serve para confusões. Repito, para a maioria absoluta dos cristãos, observamos o domingo como dia do Senhor. Amém? E amém por isso, louvado seja Deus. Muito bem. Então vamos, neste momento, comentar a partir do verso de número 9, o homem da mão ressequida. Né? Observemos, pois. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ou seja, a cabeça deles ainda estava sempre na questão da guarda cerimonial do sábado, tinha que ser sábado, senão estava tudo errado e não se poderia dizer que alguém era de Deus ou não de Deus porque não observasse o sábado. O que acontece? Jesus, como judeu que era, ele guardava o sábado, mas é evidente que sim. Lembremos que ele era judeu. Os 12 apóstolos dele eram todos judeus. O judaísmo estava em curso em toda a sua forma, em toda a sua completude. Perfeito? Ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus Cristo, absolutamente ele, mais ninguém. Então, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Jesus entrou na sinagoga deles, incluindo a si próprio. Então veja, qual é o problema? Nenhum. O problema é que, ao entrar na sinagoga, ali está uma das mãos, um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Uma das mãos ressequidas. E aí, o que acontece? Os fariseus, os judeus de então, se aproveitam deste momento, se aproveitam da figura daquele homem, com das mãos ressequidas, talvez, na avaliação de alguns, até tenha sido um castigo da parte do Senhor, por alguma razão que ele tenha cometido no passado, algum pecado, alguma coisa. O texto não diz, mas as inferências são em relação a isso. O que eles fazem? Eles aproveitam este homem da mão ressequida e vão utilizá-lo para testar Jesus com o intuito de acusá-lo. Você me compreende? Eis a gravidade do fato. Então ele diz, veja bem, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? É lícito curar no sábado? Há quem diga que a intenção deles era obter uma resposta negativa. Se Jesus dissesse não é lícito curar no sábado, segundo a tradição e a compreensão deles, eles então perguntariam: então por que você curou já outras pessoas no sábado? Então qual vai ser aqui a reação de Jesus? Qual vai ser a reação de Jesus? A reação é muito simples. Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta ovelha cair numa armadilha, numa cova, não fará todo o esforço para salvar a ovelha, tirando-a dali? Jesus passa a comparar a vida humana à vida de uma ovelha, para que eles percebessem o absurdo que era aquela ideia fixa, obsessiva, aquela coisa, sabe? Aquele transtorno obsessivo-compulsivo de que nada se poderia fazer no sábado, nem mesmo o bem. Então Jesus se utiliza aqui não de um outro ser humano, mas de uma ovelha, de um animal, para que eles voltassem à realidade e percebessem o absurdo que era aquela ideia. Então veja, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Aí vem a pergunta crucial: quanto mais vale um homem que uma ovelha? Mas isso é uma obviedade. É claro que o homem vale mais do que uma ovelha, mas certas coisas óbvias são às vezes necessárias que se diga. Perfeito? Porque senão a gente não vai entender as coisas. Às vezes estamos tão próximos da coisa certa, do óbvio, mas não conseguimos ver. É preciso que outra pessoa venha e diga assim: gente, olha, é por aqui o caminho.
Por que insistir no errado se o certo está a um palmo do seu nariz? Vocês não compreendem, meus irmãos queridos? Então, veja lá. Resposta final de Jesus. Logo, é lícito, é correto, nos sábados fazer o bem. Mesmo que para isso tenha de caminhar muito mais do que o permitido segundo a tradição de vocês. Mesmo que para isso eu tenha que fazer algum esforço. Mesmo que para isso eu venha na verdade, a entrar em contradição com alguns postulados, alguns paradigmas, algumas coisas da tradição de vocês, é lícito sim fazer qualquer coisa boa, o bem especialmente, no sábado. Nós não podemos ficar, na verdade, presos a um dia. Para o nosso bom Senhor, todos os dias são santos. Não há nenhum dia amaldiçoado por Ele. Mas o princípio, para quem chegou agora, o princípio de observação do ser humano escolher um dia dentre os 7, permanece. Qual era então o problema dos judeus aqui no caso? Era que eles haviam colocado o sábado como lei cerimonial, como observância ritualística, a um nível superior à própria vida humana. E aí Jesus vem e estabelece a coisa certa, dizendo, olha, nós valemos mais do que ovelhas. O ser humano vale mais do que uma ovelha. Portanto, eu posso infringir, na verdade, essa lei estabelecida, que vocês a exacerbaram de uma tal maneira que se esquecem de fazer o bem. Bendito seja o Senhor por isso. Então, depois que Jesus responde aqui a eles, que é lícito sim fazer o bem no sábado, vamos ao versículo 13. Jesus olha para o homem e dá uma ordem. Ele não diz por gentileza, ou diz por favor, ou Jesus não vai se voltar aqui para os que estão na sinagoga e dizer, observem como eu farei o bem a vocês, como eu sou ungido, como Isaías estava certo de que eu sou realmente aquele que viria. Não, ele simplesmente diz, estende a tua mão. Estende a tua mão. Eu posso imaginar a surpresa de toda aquela plateia na sinagoga quando percebeu esta sentença imperativa de Jesus ao homem, estende a tua mão. E o homem estendeu a mão. E na mesma hora que ele estendeu a mão ficou curada. Louvado seja Deus. Talvez hoje, aqui, agora, que você está me assistindo e me ouvindo pela Rádio Benedictus, você esteja precisando de uma cura. Alguma coisa na sua vida não vai bem e você necessita que Deus haja de forma miraculosa na sua vida. E o que ele está dizendo é, estende a tua mão. Confia em mim e não nas leis que os homens estabeleceram. Confia inteiramente no Senhor. Se confiares, verás a glória de Deus. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Eu estou estendendo a minha mão, e mais do que a mão, a minha vida, o meu coração, para que Deus possa me ajudar nas minhas fraquezas. Possa me ajudar a vencer as dificuldades que não são pequenas, não são poucas, em dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. A mesma frase que ele disse àquele homem na sinagoga, estende a tua mão, ele está dizendo para você e para mim também. Estendemos nossas mãos, levantemos mãos santas e roguemos a Deus que nos ajude em nossa fraqueza, em nossa limitação, em nosso estado, muitas vezes, de negligência sobre a palavra dele. Você me compreende? Bendito seja Deus. Na hora que o homem estendeu a sua mão para Jesus, ela ficou curada. Eu quero crer que hoje, neste momento em que você está me assistindo, Deus poderá também fazer um milagre em sua vida. É isso que eu espero na minha, gente boa de Deus, sinceramente, de coração digo isso. É isso que eu espero que Ele faça na minha vida. E certamente é isso que Ele espera que faça na sua vida. Eu sei que você tem causas nas mãos do Senhor, talvez causas suas ou causas de parentes,
familiares doentes, que a medicina já disse não, mas Deus ainda não deu a última palavra. A última palavra continua sendo dele, do nosso Senhor e Salvador. Portanto, continuemos a estender as nossas mãos para que ele possa de fato fazer a obra. A obra é dele. E aqui eu vou finalizar com o versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Percebem? Jesus continua na sinagoga, talvez falando com o próprio homem, sim. O serviço na sinagoga continua acontecendo. Eles estavam lá dentro, continuou tudo acontecendo. No entanto, os fariseus retiraram-se, o termo é claro, da sinagoga, não para fazer alguma coisa lícita, mas para fazer uma coisa horrenda, uma coisa inaceitável para religiosos. Eles começaram a conspirar para ver como matavam a Jesus, como tirariam a vida de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar e nos perdoar. O princípio é claro. Estabeleça um dia na vida para cultuar a Deus de todo o coração, você e sua família. E se você ainda tiver filhos sob a sua custódia, a sua guarda, faça o culto doméstico com eles. Você não imagina a importância que isso vai ter na vida deles e na sua vida também. Além disso, reserve um momento de oração, seja 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora, o que seja. O importante é que se forme desde já o hábito da oração. E o segundo princípio é Deus está sempre pronto para nos curar. Basta que para isso nós estendamos as nossas mãos a Ele. Amém e amém. Obrigado de coração a você pela sua sintonia, pela sua audiência. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. E rogo a você desejar algumas coisas. Primeira, ore por mim, para que Deus continue a me dar graça e saúde para continuar esta boa obra. Em segundo lugar, que você possa se inscrever em nosso canal. Faça isso e informe aos seus amigos em nome de Jesus. Em terceiro lugar, que você possa compartilhar esta nossa mensagem com seus amigos. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade, até a próxima segunda-feira, dia 19, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Tchau, tchau. Amém.